E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Vamos então, a gente já fez os shorts, né? Os shorts estão entrando aos poucos, mostrando a energia para o mês. E agora a gente vai ter uma consulta um pouquinho mais completa para cada signo, tá? Então, sejam todos bem-vindos ao Tarô Encantado Signos. Para quem não me conhece, eu sou a Cris. E agora a gente vai conversar com os arianos. Arianos de Sol, Lua, Ascendente e Vênus, tá? Não esqueçam de se inscrever nesse canal, mesmo que você já esteja inscrito no Tarô Encantado, no nosso outro canal que só vai. Não, aí lá nós não vamos mais tratar de signos, tá? A gente só vai tratar de signos aqui. Então, não deixem de se inscrever, de ativar o sininho das notificações e, por favor, ajudem esse canal a crescer, deixando like, né, hypando os vídeos. Para quem não sabe o que é hype, eu vou deixar um videozinho explicando como é que funciona lá na apresentação do canal, que na verdade eu ainda não fiz, mas teremos a apresentação do canal Tarô Encantado Signos. Então, chega de papo, bora para consulta? Vamos ver qual arcano maior que vai reger o mês de fevereiro para Áries. Deixa eu afastar um pouquinho esse deck. Tô rouquinha de tanto gravar vídeo. Vamos ver então qual é o arcano maior que vai reger fevereiro para Áries. A temperança. Gente, e agora? Como é que a gente explica? Como é que a gente explica para Áries que esse é o arcano da paciência? Faz o que com isso? Como é que a gente vai pedir para Ariano, para Ariana ter paciência? Bom, além de paciência, esse arcano fala sobre equilíbrio, sobre entender que certas situações precisam de tempo para amadurecer, para serem. É como uma ponte, sabe aquelas pontes que ficam penduradas entre dois penhascos, né? Entre dois lados de um penhasco, que a gente tem que atravessar devagarinho, com calma, com atenção. Então, é um mês que vai exigir paciência e equilíbrio para arianos e arianas. Vamos lá então, vamos ver o que fevereiro reserva. Espera aí que tá tudo de cabeça para baixo. Me conta nos comentários se a leitura está fazendo algum sentido para vocês. Pode ser durante a leitura mesmo, não tem problema. E, gente, colocar o dedinho ali no like não custa nada, né? Não tem custo nenhum. Hypar também não tem custo nenhum. Provavelmente o botão de hypar vai aparecer quando vocês derem like no vídeo. Isso para quem está vendo no celular, tá? Porque para quem está vendo na televisão ou no computador, esse botão do hype não aparece. Vamos lá, fevereiro de 2026 para o signo de Áries. Sol, Lua, Ascendente e Vênus.
O que a gente pode esperar para o signo de Áries? Por isso que vocês vão ter que ter paciência, porque a gente já abre a leitura com os medos, com os traumas. Então, para quem já vem desde janeiro enfrentando isso, né, enfrentando os seus medos aparecendo na mente de vocês, tá? Porque isso aqui é um 8 de espadas. E o 8 de espadas ele fala do aprisionamento mental. Fala dos medos, fala dos traumas, mas é como se a mente de vocês tivesse traindo, sabe? Tivesse trazendo à tona essa sensação de que alguma coisa de muito ruim pode acontecer. E, na grande maioria das vezes, isso não é real. Então, vamos seguir vendo como é que tá. Sempre a primeira carta da linha vai definir o assunto, tá? Então, vamos ver como é que fica a mente de Áries nesse período. É bastante turbulenta. Fica bastante turbulenta. Vocês podem ter aí. Eu não diria decepções, mas expectativas sendo quebrada, sabe? Vocês aí que formaram alguma expectativa sobre alguma situação, seja ela financeira, amorosa, familiar, não importa. A mente de vocês, por estar muito atrapalhada, muito aprisionada, acaba que leva vocês a uma quebra de expectativa. Mas e aí, o que acontece? Muito bem. Assim que eu gosto. O que acontece? Um rei de paus. E o que esse rei de paus faz? Traz vocês de volta a conseguirem formar uma estratégia para melhorar essa situação. Vocês voltam a ter o controle da mente de vocês, tá? A gente ainda está falando da mente. Então, vocês voltam a ter o controle e conseguem formar uma estratégia para que isso tudo não abale. E aí vocês se seguram um pouco, tá? O 4 de ouros é uma carta que fala, primeiro de tudo, vocês olham para dentro, olham para si. Vocês passam a ser prioridade quando vocês conseguem sair desse estado de aprisionamento e de decepção, porque toda quebra de expectativa decepciona, né? Não tem muito como ser diferente disso. Então, vocês passam a até ficar. É que falar para ariano de egoísmo é praticamente falar do dia a dia, né? E eu não estou falando de egoísmo no sentido do ego. Estou falando do egoísmo no sentido de olhar para si, de trazer aquilo, de se colocar como prioridade, na verdade. Muitos de vocês só fazem isso quando realmente é necessário, mas em algumas coisas, até mesmo quando não percebem, vocês acabam fazendo o que for melhor para si e não para a comunidade, né? Não para os outros. Mas esse é um momento que a mente pede isso. A mente pede que vocês se coloquem em primeiro lugar. Vamos ver o que mais? O que mais que fevereiro pode trazer para Áries agora em 2026? Mês de carnaval. Alguns vão para zoeira, outros vão
se retirar da zoeira, da bagunça. Então, vamos ver aí o que fevereiro traz. Realmente vocês vão se colocar como prioridade, vão se colocar em primeiro lugar, tá? Mas aqui a gente vai falar de material, tá? O 9 de ouros é uma carta que fala de uma satisfação pessoal muito grande nessa área, na área material. E o que acontece? Muitos de vocês vão conseguir realizar planos e projetos que já estão aí na mente de vocês, ó, há muito tempo. Esse é um momento onde vocês conseguem perceber o próprio valor, aonde vocês conseguem chegar e que vocês, na verdade, já estão caminhando para isso, já estão caminhando para chegar aonde desejam, tá? O 9 de ouros traz essa satisfação e o que mais? E essa satisfação invade o emocional. Apesar de vocês conseguirem conter um pouco, né? Aliás, conter um pouco não. O Rei de Copas, ele é um emocionado interno, digamos assim. O Rei de Copas é aquele que cuida, que zela, mas não abre diretamente os seus sentimentos. Então, como que a gente coloca isso nas questões materiais? O que vocês estarão fazendo, ou o que vocês já vêm fazendo, que começa a dar resultados, né, que começa a trazer colheita, mexe muito com as emoções de vocês. Então, mesmo quem se via numa atividade que não parecia não ser muito prazerosa, começa a ter esse prazer, começa a ter essa satisfação naquilo que está fazendo. O que mais que a gente tem para falar? A roda da fortuna, trazendo fortuna, né? Trazendo mudança, trazendo movimento para as questões financeiras e profissionais. Então, se a gente estiver falando aqui de um trabalho, vocês têm essa satisfação, começam a gostar de verdade daquilo que fazem e essa satisfação traz movimento. Vocês estão lembrados que tudo que a gente vibra, a gente atrai? E a partir do momento que vocês começam a vibrar satisfação pelo que estão fazendo, a roda começa a se movimentar. Leitura linda, hein? E aqui, obviamente, o aviso para os boquinhas de sacola. Mantenham seus planos e aquilo que vocês estão conseguindo em segredo. Não é para sair falando por aí que a coisa está dando certo, que vocês estão conseguindo chegar onde querem, que estão tendo um movimento bom de trabalho. Não é hora de abrir a boca, é hora de conseguir isso tudo em silêncio. A sacerdotisa, ela fala muito do segredo, não da ocultação. Quem fala mais de ocultação é a lua, mas manter em segredo, manter todas as informações, sejam elas boas ou ruins, dentro de você, só com você mesmo. Óbvio que se você trabalha junto com alguém, né, é óbvio que essa pessoa vai saber dessa movimentação. Então, se for assim, deixem avisado que é para manter segredo. Não é para ficar falando por aí o que está dando certo, o que está andando e o que não está. Vamos ver o que mais que o tarot tem para falar. Eu vou subir um pouquinho para ver se eu consigo colocar mais uma fileira. Acho que dá.
Vamos ver o que mais o tarot tem para dizer para Áries. E assim, né, para manter essas coisas andando, né, para você conseguir sair dessa energia de, de aprisionamento, isso tudo exige paciência e equilíbrio, até mesmo para manter o andamento da vida de vocês em segredo, não ficar falando por aí. Porque é gostoso, né? É muito gostoso a gente poder contar para todo mundo que as coisas estão funcionando, que as coisas estão dando certo, mas esse não é o momento, tá, gente? Então aqui a gente tem, sim, vamos falar de amor, que a gente abre com os amantes. Muitos de vocês provavelmente vão ter uma decisão a tomar. Outros de vocês vão começar a se dar conta em relação a uma conexão que é muito mais profunda do que vocês imaginavam, muito mais profunda do que vocês conseguiriam prever. E alguns de vocês vão ter que escolher entre a situação oficial e a situação oficiosa. Essa parte do triângulo não é para todo mundo, tá? Pelo que eu estou entendendo aqui, a energia é para alguns poucos. Então vamos recapitular? Alguns de vocês vão ter que tomar uma decisão baseada no coração, ou para melhorar um relacionamento, ou para entender como é que esse relacionamento vai funcionar daqui para frente. Outros de vocês vão ter a percepção, esses outros ainda nem perceberam de verdade o tamanho da conexão na qual vocês estão envolvidos e vão começar a ter essa percepção por causa dessa energia. E para os poucos que vivem um triângulo, vocês vão ter que escolher entre uma situação e outra, tá? Gente, então, essa conexão, seja ela para quem já percebeu ou para quem ainda está percebendo, vai literalmente tocar fogo em vocês. Tocar fogo no sentido de desejo, de paixão, sabe? A história que está me vindo na cabeça aqui, principalmente, é de pessoas que conheceram alguém que a princípio parecia que não ia dar em nada, e não por conta da outra pessoa, por conta de vocês mesmos. Vocês é que parece que não entenderam o que significava esse encontro. E a partir do momento que vocês começam a entender que esse encontro é apaixonante, esse fogo se acende e exatamente aqui, na cabecinha de vocês. Ai, que legal. Vocês estão saindo de um tédio emocional muito grande. É como se. É por isso que eu falei que ainda bem que veio essa carta, porque me confirmou. Me confirmou que alguns de vocês. Na verdade, o que eu falei, que alguns de vocês vão entender e vão começar a perceber o tamanho de uma conexão, na verdade são muitos de vocês. Vocês já têm uma conexão com alguém que é muito importante, que é muito forte, que é muito poderosa, mas ainda não se deram conta do tamanho dessa conexão. O que pode acontecer aqui? Depois dessa percepção, né? Vem esse fogo consumidor e acaba levando vocês de volta a um tédio emocional.
Por quê? Porque o meu entendimento aqui é como se vocês não soubessem o que fazer com isso. Porque como não houve percepção antes, vocês não lidaram, não souberam lidar com essa situação. E aí vem aquela história de e agora, José? O que eu faço? E isso vai deixar vocês um pouco insatisfeitos, porque ariano sem saber o que fazer não é ariano. E vocês se jogam. Ai, que lindo. Acaba que vocês se jogam na situação, ainda que para vocês seja muito temeroso, ainda que vocês tenham muito medo do desconhecido, medo de se machucar, porque normalmente são esses medos que fazem a gente não perceber determinadas conexões. Então acaba que a energia do louco ela vem justamente para libertar. Vocês percebem que a gente começou a leitura falando de medo? E se a gente pegar uma linha de raciocínio nessa direção, eu posso dizer duas coisas de Áries, principalmente os arianos e arianas que estão aqui nesse vídeo. Vocês vêm há algum tempo, eu sei que ano passado foi um ano muito difícil para a grande maioria das pessoas, né? Muita gente teve um ano muito complicado. E óbvio que isso deixa sequelas. E o que eu tô vendo é que Áries vai deixar para trás o medo de ser feliz, vai deixar para trás o medo de dar certo, o medo de amar e de se sentir amado. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque percebam que a partir do momento que vocês começam a ter um pouco mais de estratégia, a roda vira. Vocês percebem que tem alguma coisa que vocês precisam fazer que vocês ainda não sabem, mas vão saber já já. Porque a carta do louco aqui no final de tudo mostra que realmente é hora de você se jogar de cabeça no desconhecido. Então, ai, que mês lindo. Ai, que mês maravilhoso. Vamos então, será que a gente pega um conselho? Vou pegar. Vou pegar um conselho de quem? Hum, um conselho da Lua. Pronto. Vamos pegar um conselho para Áries, para fevereiro de 2026. O que a Lua tem de conselho para fevereiro de 2026? Lua cheia em Leão. Gente, carta do louco. Eu sei que não é a carta do louco, porque afinal isso aqui é um oráculo, tá? Mas ela fala: go wild, seja selvagem. E é exatamente a energia do louco. Não podia ter saído E outra, né? Uma carta de um signo de fogo, que tem características muito próximas, né, de vocês. Falo isso porque, inclusive, sou leonina. Então, todos os signos de fogo, eles têm características bastante aproximadas, cada uma de um jeito, né? Mas a base da característica é muito aproximada. Então é isso, é se jogar. É se jogar sem medo, deixar de fato esses medos para trás e se jogar em
todas as melhorias que fevereiro está prometendo para vocês. Tá certo? Meus amores, mais uma vez eu peço para deixar o like, para deixar nos comentários se a leitura ressoou com vocês, se vocês realmente me contem quais são os medos que vocês estão precisando deixar para trás aí nos comentários e bora viver, bora ser livre, livre dos medos, não das responsabilidades. Tá certo? Beijo grande, a gente se vê nos próximos vídeos.